Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Salve a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, você curtindo, você compartilhando, tá bom? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro que tem tanta notícia aqui no Brasil, né? Para lá e para cá, notícia o tempo todo, que a gente às vezes até esquece por um momento, né, do Eduardo que está fazendo um grande trabalho nos Estados Unidos. A gente tem que mostrar o trabalho desse camarada que vem ganhando muita repercussão no mundo todo. O Donald Trump processou o Moraes e no processo cita o Eduardo, cita o Bolsonaro como perseguidos aqui no Brasil. Você vê que os Estados Unidos estão de olho mesmo aí, tá bom? Vamos falar aqui do Eduardo Bolsonaro, então? Vamos direto ao assunto aqui. E ele gravou um vídeo também, hein? Vamos falar sobre o Eduardo, que a Polícia Federal está tentando intimá-lo, mas não está conseguindo. A Bora? Polícia Federal tenta contato com Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Já ligou, já mandou mensagens, e-mails, mas o parlamentar até agora ignorou os avisos para prestar depoimento. Essa é a apuração exclusiva do Theo Cury que vem aqui contar para a gente. Theo. É isso, Yuri. Primeiro de tudo, foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República que o deputado federal licenciado fosse ouvido no âmbito dessa investigação que apura coação no curso do processo, obstrução de justiça e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Paulo Gonet pediu isso a partir do momento que também pede a abertura do inquérito. Moraes autorizou a abertura da investigação e acolheu na íntegra o pedido do procurador-geral e determinou que fosse ouvido o deputado federal licenciado. Inclusive, Alexandre de Moraes, na decisão, autorizou a possibilidade de que esses esclarecimentos fossem dados por escrito e que ele fosse notificado por meios eletrônicos, endereços eletrônicos, em virtude de estar fora do território nacional. Isso foi dado, essa ordem, no dia 26 de maio. No dia 27 de maio, o delegado da Polícia Federal responsável por essa investigação, por esse inquérito, determinou essa cientificação dele pela Polícia Federal. E aí, a escrivã da PF tentou contato com o Eduardo Bolsonaro. Num documento que foi anexado ao inquérito, a esse processo, ela diz o seguinte, que no dia 28 de maio encaminhou mensagem para o e-mail da Câmara dos Deputados dele. 2 dias depois, no dia 30 de maio, sexta-feira da semana passada, enviou o mesmo e-mail para o e-mail pessoal do Eduardo Bolsonaro, a fim de solicitar informações referentes a essa ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí a resposta dela, ressalto que conforme comprovantes automáticos gerados pelo sistema de correio eletrônico, as mensagens foram devidamente recebidas pelos destinatários, ou seja, pelo e-mail da Câmara do Eduardo Bolsonaro e pelo e-mail pessoal dele, conforme registros de entrega. E ela diz, todavia, até a presente data, no dia 2 de junho, não houve qualquer retorno, manifestação ou resposta por parte do destinatário. Diz ela, acrescento ainda que foram realizadas tentativas de contato telefônico por meio do número divulgado na página da Câmara dos Deputados, como sendo do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, e pelo aplicativo WhatsApp Business, igualmente sem êxito. O telefone fixo associado informa que o número está indisponível, não havendo opção de correio de voz. No caso do aplicativo de mensagens, WhatsApp, não há confirmação de recebimento da mensagem enviada. A gente também, obviamente, tentou contato com o deputado, inclusive pelo mesmo número de celular que ele usa e que a escrivã da Polícia Federal também tentou contato para perguntar para ele se ele recebeu e viu essas mensagens e se chegou a responder. E até agora não houve nenhum tipo de resposta. Por que é importante essa intimação? Porque a partir dela vai ser marcada uma data para o envio dos esclarecimentos que ele precisa prestar à Polícia Federal no âmbito dessa investigação. O pai prestou os esclarecimentos ontem, o Lindbergh Farias também prestou esclarecimentos, atendendo a um pedido feito pela PGR e a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas tanto por e-mail pessoal e profissional, por ligação por telefone dele no gabinete, por ligação e mensagem no WhatsApp, a Polícia Federal não conseguiu entrar em contato e ter essa resposta do deputado federal licenciado. Agora é saber, né, o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer. Porque os 10 dias que
ele deu para o deputado vence na segunda-feira. E depois dos 10 dias, eu não sei o que o ministro agora vai aprontar com o deputado, né? Alguma coisa ele vai fazer. Alguma coisa ele faz. Esse homem é terrível, né? Pelo amor de Deus, ele não deixa as pessoas quietas. O tempo todo, pessoal. É multa, é não sei o quê, manda intimar. Jesus amado, ninguém tem mais paciência com isso. E ele está falando agora, o Eduardo, aqui, ó. Bora ouvir? Aqui, ó. O mandato através do exterior seria um aperfeiçoamento da legislação do regimento interno da Câmara que surgiu durante a pandemia, que é a possibilidade dos parlamentares votarem através do celular, estejam eles no gabinete, né, não no plenário, ou ainda nos seus estados, e agora, por que não, também no exterior, vídeo que eu continuo sendo legitimado devido aos votos que eu recebi que me colocaram dentro da Câmara dos Deputados. O meu mandato através do exterior. O deputado está falando o seguinte, que ele fez um requerimento para ele exercer o mandato nos Estados Unidos, né? Que ele disse que seria uma nova modalidade, que desde a pandemia, né? Isso foi adotado na pandemia e pode muito bem ser adotado agora para ele também, que está nos Estados Unidos, para exercer o mandato lá. Caso a Câmara dos Deputados entender assim, ele vai continuar lá, nas sessões, ele vai votar, né? Votar ali remotamente. Caso isso não for aceito, isso vai dar uma conversaiada danada, você vai ver. Caso isso não for aceito, depois dos 120 dias, né, que ele pediu de afastamento, aí o outro, né, o suplente vai assumir. Diferente da Carla Zambelli, que o outro já vai assumir, né? Já vai assumir. Ela pediu o afastamento, o Hugo Mota deu o afastamento hoje para ela, aceitou o afastamento de 127 e automaticamente já cortaram o salário dela e já vão nomear o Tadeu, né? Isso mesmo, ele é coronel, né? Se não me engano, é coronel. Tadeu, do PL também, que vai assumir no lugar da Zambelli. O Eduardo é diferente, só que ele está meio cismado de vir para o Brasil nesse momento, porque agora o Xandão quer calar ele, né? Porque o Xandão entende que ele foi para lá para poder prejudicar o ministro. E agora o ministro fala, ó, vem para cá que agora você está sobre a minha jurisdição. Enquanto ele estiver lá, tudo bem. Mas enquanto ele estiver aqui, ele vai estar sujeito aí, né, pessoal, ele vai estar sujeito aí à jurisdição brasileira. Enquanto ele estiver nos Estados Unidos, né, ainda, que ele pode ainda sofrer algumas sanções aqui, mas, né, o ministro não vai fazer nada com ele enquanto ele estiver nos Estados Unidos. O advogado de Donald Trump deixou muito claro, enquanto o cara tiver no solo americano, esquece. Tá? Quando tiver no solo brasileiro é outra coisa. Agora, enquanto tiver aqui, no nosso território, tem que respeitar as leis brasileiras. Queria te mostrar um negócio aqui agora. Eu pago internet para isso. Não vou ver isso sozinho. Lula, Macron, Janja e a esposa de Macron. Olha isso. Olha aí. Estão lá na França, né? Estão lá. Só postando de foto. Gente, olha o pé da Janja, lá na frente, ó. Eita! É isso aí. Sempre com o vestido ali longo. A esposa de Macron parece que tá com um avental lá, um negócio meio estranho. Tudo florido ali, né? Tá aí. Ai. Fácil não, né? É fácil não. Eu falei para vocês que a Polícia Federal tinha armado uma emboscada para Carla Zambelli. Falei. Olha aqui, ó. Ainda do caso Carla Zambelli, porque no início do nosso Bastidores eu falei para vocês que o Eli Jonas ia trazer uma apuração sobre um plano da Polícia Federal para conseguir capturar a deputada Carla Zambelli ainda no aeroporto de Roma. Lembra? Ela estava nos Estados Unidos, Eli Jonas, quando conversou com a gente com exclusividade no Bastidores. Foi aqui, ao Bastidores, que ela deu a informação de que tinha a intenção de permanecer na Itália, ou seja, de se deslocar naquele momento.
momento, conseguiu fazer isso sem ser capturada pela Polícia Federal. Por que, Elis Jonas, na avaliação da PF, o plano não deu certo? Tainá, ótima tarde para você, Uribe, quem está acompanhando a gente nessa sexta-feira. O caminho que a Carla Zambelli fez, de acordo com o monitoramento da Polícia Federal, saiu do Brasil para a Argentina, da Argentina para os Estados Unidos, onde ficou na Flórida, e aí então conversou com bastidores, Gustavo Uribe conversou com ela, disse que iria para a Itália e depois disse que estava na Itália. No meio tempo disso tudo, quando ela disse que iria para a Itália, a Polícia Federal, com a polícia italiana e com a Interpol, já montaram um planejamento, de acordo com os integrantes dessas três forças com quem conversamos hoje, para prender ela assim que ela desembarcasse no aeroporto de Roma, na Itália. Mas não deu certo, eu já te respondo por quê. Porque o nome dela, naquele momento, ontem de manhã, 11 da manhã, quando ela chegou na Itália, ainda não estava na lista da Interpol, na difusão vermelha, como uma foragida internacional. Esse foi o empecilho, então, que impediu que essa operação, que foi planejada, organizada pela Polícia Federal, tivesse um sucesso e que a deputada fosse presa assim que desembarcasse. Por quê? Ela era foragida no Brasil até aquele momento, antes da inclusão do nome dela como uma foragida internacional. Então, ela não poderia ser presa fora do Brasil. Após a inclusão dela, 12h45 de ontem, então vamos ver, 11 da manhã ela desembarcou, ainda não era foragida internacional. 12h45, quando ela foi incluída na lista da Interpol, ela já estava fora do aeroporto, que é um local de trânsito, como chamam os investigadores. E aí ela passa a ser monitorada, então, a partir de agora, já que a PF e a Interpol sabem, ela está na Itália desde que entrou e também de acordo com os integrantes da embaixada com quem conversamos. A embaixada, Interpol, Polícia Federal e Polícia Italiana confirmaram, então, que ela chegou ontem de manhã à Itália, como mesmo ela já tinha adiantado que iria, mas não foi presa, Tainá, por esse motivo. Chegou 11 da manhã, no momento em que ela não era uma foragida internacional. Passou a ser uma foragida internacional ao 12h45. A gente deu um break news aqui ontem no Bastidores sobre essa inclusão. A partir de agora, então, ela pode sim ser presa. E de acordo com os integrantes da Embaixada da Itália, que informaram pra gente, ela pode ser presa sim com base na legislação italiana. É um outro passo também sobre essa novela Carla Zambelli, que está na Itália. E aí o próximo passo, de acordo com a Polícia Federal, é monitorar para saber a localização exata e fazer uma outra organização, um outro planejamento para a prisão dela. A gente não tem ainda quais os próximos passos para a prisão, quando que vai ser data e horário, mas quando tiver, e se tiver, a gente traz aqui também no Bastidores, né, Thay? Aí, ó. Então a polícia da Itália já estava esperando ela. Isso não é bom. Porque se ela tivesse com o nome já na lista vermelha, ela já seria presa, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Polícia Federal está, com a polícia italiana. E a gente tem que saber também, tem que entender o seguinte, que dentro da Interpol tem um delegado da Polícia Federal daqui, que foi indicado por Lula, né? 100 anos de existência, agora colocaram um petista lá dentro, né? Um policial federal, que dá no mesmo. Então, a Zambelli, não sei, né, pessoal? Não dá para ficar bem, né, Zambelli? Ali num lugar onde pode ser que vai ter uma operação para te prender, trazer para cá, deportar, fica um negócio meio esquisito. As contas de Zambelli, eu acabei de ter acesso aqui agora, e o Banco Central, ela foi esperta aí. O Banco Central achou R$2.000. Achou 2 mil. Porque, às vezes, né, quando ela sacou o dinheiro todo, como ela fez uma campanha de Pix, aí depois, algumas pessoas, acho que continuaram depositando, né? E aí chegou o limite de 2 mil, né? Que foi achado nas contas dela. Ela tinha feito uma campanha Pix, que arrecadou um valor considerável, mas ela sacou tudo, né? E deu uma pernada no Xandão, e só achou R$2.000 e já está bloqueado também o dinheiro. Lembrando que é para bloquear o dinheiro, joias, né, ouro, né, que tiver, criptomoedas, carta de crédito,
investimento privado, qualquer coisa, né, de valor aí. Ele mandou bloquear. Perda do salário, perda do mandato, né, o salário já foi suspenso, e multa de 2,8, acho que 2 milhões e 800, né, próximo de 3 milhões. Hoje, se você for considerar, já está aí uns 3 milhões, porque tem que pagar juros, né? Chega aí, média de 3 milhões de reais. É uma dívida quase impagável, né? Ela não tem condições de pagar essa dívida, né? Não tem. Tentou fazer uma vaquinha, que o Moraes agora fala que a vaquinha nem foi para pagar, né? A multa. O Moraes diz que foi para ela fugir, tá? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. A Moraes, então, também acaba de arquivar. Moraes arquivou um processo que ele mesmo abriu há poucos dias atrás contra o Kassab, né? Sobre um recebimento de propina. O próprio Moraes abriu, deve ter feito um acordo com ele, né? Ele arquivou, então, ontem, o inquérito que investiga o presidente Kassab de receber aqui uma quantia considerável, né, pessoal? Considerável aqui. E aí, deve ter feito algum acordo, porque esse povo só faz as coisas, né, pessoal, com acordo, deve ter apertado a mão ali, né, um do outro ali, né? Imagina, né? Eles inventam tudo, né? O processo, pessoal, de 2019, Moraes desarquivou, e aí deve ter feito algum tipo de acordo, aí arquiva. Qualquer deslize que o presidente do PSD, Kassab, der, eles vão lá e desarquivam de novo, né? Por isso que Bolsonaro está querendo agora candidatos ao Senado que não tenha problemas na justiça, tá? Candidatos, perdão, que tenha problema na justiça, Bolsonaro deixou bem claro que não quer que eles sejam apoiados por ele, porque não adianta, pessoal. 2026 a gente vai por tudo ou nada, 2027, né, os novos senadores assumirem sem embaraço judicial e ir para cima do ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Tem que ser assim. Se não for assim, meu irmão, fica feio o negócio. Curta, compartilha. Forte abraço.